Olá, gente! Tudo bom com vocês? Muito bem. Vamos então iniciar nossa terceira aula, né, do semestre. Nosso objetivo hoje é aprofundarmos o estudo da relação entre a história e o direito. Vocês devem, gente, se alguém ficou com alguma dúvida, né, a monitora veio falar comigo dizendo que algumas pessoas estavam procurando, né, pela ajuda dela para saber onde que estava o texto, né, que eu estava falando na aula, que era preciso ler. Gente, todas as nossas indicações de leitura, todas as indicações de vídeos e documentários, etc., que eu acho que são interessantes, importantes que a gente vá tendo a oportunidade de ler e assistir ao longo do semestre, estão todas no nosso cronograma de disciplina, né? O cronograma de disciplina está postado para vocês no Unileão Digital, é o nosso principal documento, né? Porque lá no cronograma vocês têm acesso a todos os conteúdos que vão ser ministrados a cada semana e todo o material complementar para os estudos. Então, é lá que vai estar a indicação de qual é o artigo que eu estou pedindo a leitura, qual é o capítulo, qual é o livro, onde encontrar esse livro. Então, por exemplo, na nossa aula de hoje, lá no seu cronograma de disciplinas, você vai observar que eu estou pedindo para que vocês leiam o capítulo 1 de um livro de História do Direito que está disponível na biblioteca virtual, tá certo? Então, assista a aula, eu sempre faço questão de deixar vídeos curtinhos para que você já se sinta estimulado, estimulada, né? Às vezes a gente chega para assistir uma aula, quando a gente senta que vai ligar o vídeo, meu Deus, 2 horas. Eu não vou aguentar ficar 2 horas sentado olhando essa pessoa falando, é entediante, é cansativo, né? A gente que está nessa sociedade da velocidade. Então, os vídeos são curtos, eu nunca deixo mais do que 30 minutos, ou pelo menos me esforço para isso, né? Então, meia horinha todo mundo tem, né? Dá para você ouvir, de repente, até no teu horário de almoço, um pouquinho antes de dormir. Então, faz o esforço de assistir a gravação da aula, e aí você aprofunda com os teus estudos lá no nosso material de leitura, tá bom? Que você encontra no cronograma de disciplinas. Hoje eu tenho um aviso, né, e que na verdade é um convite especial para vocês. Tá dito, gente, eu não sei se todos vocês também tiveram a oportunidade de fazer já a leitura lá dos nossos informes no Unileão Digital, que toda sexta-feira, toda primeira sexta-feira do mês, melhor dizendo, nós temos o nosso Plantão Tira Dúvidas. Então, o Plantão Tira Dúvidas é um momento em que eu fico com vocês ao vivo aqui no Meet, para que vocês possam, então, dizer, olha, Francisco, eu assisti a gravação da aula que tratou de tal assunto e eu não entendi bem tal coisa. Tem como tu me explicar agora? Francisco, eu li lá o capítulo do livro e eu tive uma dificuldade com relação a tal questão. Você poderia conversar comigo sobre isso? Então, é para isso que o Plantão Tira Dúvidas existe. Todos os meses, nós nos encontramos ao vivo uma vez ao mês. Esse dia é a sexta-feira, no horário das 17 às 18 horas. O link, para quem tiver interesse de participar do Plantão Tira Dúvidas, está disponível para vocês também no Unileão Digital. E aí vocês ficam super à vontade, nossa disciplina é EAD, então não existe frequência, você não é obrigado, obrigada, né, a estar comigo nesse momento, mas é bastante recomendável que você esteja, se você já vem assistindo às aulas e já vem fazendo a leitura dos materiais e sentindo alguma dificuldade, né? Então, se você quiser a minha ajuda, eu vou estar então à sua disposição nesta sexta, dia 3 de setembro, nosso primeiro plantão Tira Dúvidas. Vou ficar os 60 minutos disponível para quem quiser entrar, a gente conversar. Nem necessariamente, talvez se não é uma dúvida, eu estou entendendo, eu estou achando legal, mas eu queria aprofundar mais essa questão, né? Ou mesmo a gente se conhecer melhor, né? No espaço do diálogo, sem ser uma mera gravação. Enfim, eu fico aí à disposição de vocês e o link vocês acessam no Unileão Digital. Quem não puder participar nessa sexta-feira, a gente só vai ter de novo esse encontro na primeira sexta-feira do mês de outubro. Então, por isso que é interessante, né, a gente, se tem alguma dificuldade, quer uma ajuda complementar, fazer o esforço para estar presente, porque evita, né, de repente estar acumulando dúvidas. De toda forma, né, de repente você trabalha ou está num processo de viagem ou tem alguma questão familiar, justamente nessa data, justamente nesse horário, também você não precisa ficar esperando até outubro, né? Vocês têm meu contato de WhatsApp e eu também fico à disposição, né?
por esse canal para a gente conversar e esclarecer qualquer dificuldade que vocês tenham. Para além disso, nós temos o apoio das monitoras da nossa disciplina, tá certo? Que também ficam à disposição de vocês no intuito de contribuir e ajudar aí nos estudos. Tranquilo, pessoal? Então, esses seriam os nossos avisos, né, para a nossa aula de hoje. Lembrá-los que o material de estudo fica no cronograma de disciplinas, a indicação, e convidá-los para esse nosso primeiro plantão Tira Dúvidas. Dito isso, a gente vai dar continuidade aqui, né, à nossa discussão, como previsto no cronograma de disciplinas. Nossa aula de hoje tem por intuito que a gente fale, então, sobre essa relação entre a história e o direito, para que a gente possa falar, então, da história do direito. Na semana passada, a gente conversou um pouco sobre essa relação da científica, né, o fato de que, quando a gente está lidando com a história, nós estamos tratando de uma ciência, quando a gente está lidando com o direito, a gente está lidando com uma ciência, o direito no campo das ciências sociais aplicadas, a história no campo das ciências humanas, e a gente discorreu um pouco sobre isso. E aí, na aula dessa semana, a gente vai falar propriamente da história do direito, né? Para que a gente possa entender que ramo é esse, né? Que nós vamos dedicar, né, esse semestre, esse primeiro semestre inteiro ao estudo. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas pontuações que eu tirei do próprio livro, né, do próprio capítulo 1 do livro que eu estou indicando para vocês, porque eu considero que são aí os pontos mais interessantes, né, mais importantes para que a gente leve aí na nossa bagagem. Uma primeira consideração, né, que a gente poderia, então, colocar é que a importância da história do direito é a gente sempre rememorar algo que eu já disse para vocês desde a semana passada. O direito, ele não é um ato que saiu aí da cabeça solitária de um gênio, né? De um jurista, de um operador do direito. Uma regra, uma lei, uma jurisprudência, uma doutrina, ela não surgiu da noite para o dia. Ela é um fato histórico. Ela é fruto da cultura. E ela é resultado de um processo sempre coletivo, sempre social. Então, a própria natureza do direito, né, já reclama que aqueles que vão operacionalizar esse direito como esse produto histórico, cultural e social, que esse sujeito que vai operacionalizá-lo, interpretá-lo, aplicá-lo, né, tentar realizar justiça aos casos concretos, que eles estudem o contexto histórico, para que essa norma possa ser melhor aplicada. Então, a história do direito, ela está reservada, por excelência, à missão de demonstrar que o direito que vivemos em cada época nunca constitui uma obra definitiva. Ou seja, gente, isso aqui é primordial, isso aqui é fantástico. Não se apeguem à legislação, né? Existem muitos bacharéis em direito sofríveis no seu desenvolvimento intelectual, porque estão apegados apenas ao ato de decorar, de memorizar as normas. E isso é insuficiente para a prática jurídica, até porque essas normas estão em constante processo de transformação. Veja o meu caso, né? Eu me formei no ano de 2009. Em 2009, a lei de licitação em vigência era a Lei 8666. Este ano, início do ano, janeiro de 2021, nós temos uma nova lei de licitação. Todas aquelas regras da Lei 8666 estão revogadas. Eu preciso iniciar um novo processo de estudo e contemplar quais são essas novas regras. E não no sentido de decorar. Ah, meu Deus do céu, eu sabia tudo bem decoradinho, agora eu vou ter que esquecer tudo para decorar outras coisas. Se você se perde na memorização, você vai se perder no sentido teleológico do direito, ou seja, qual é a finalidade do direito, né? Esse aspecto teleológico de qual é a finalidade da norma é fundamental, até para que você compreenda por que é que essa mudança aconteceu. A Lei 8666, ela está localizada lá no início dos anos 90. No início dos anos 90, nós ainda tínhamos uma visão de desenvolvimento sustentável muito recente, né? Muito ainda preliminar.
E por isso não estava contemplada nessa legislação o aspecto das licitações sustentáveis. Mas em 2021, a questão da sustentabilidade, ela permeia praticamente todos os ramos do direito. E as licitações no Brasil, desde 2012, já aconteciam levando em consideração o paradigma da sustentabilidade, mesmo que isso ainda não estivesse previsto expressamente naquela lei. Apenas havia uma indicação de que deveria se prezar pelo desenvolvimento nacional sustentável, mas não se dizia como. Então, é por isso, não somente por isso, mas essa é uma das razões históricas, né, que justificam a mudança da norma. Então, nunca vai existir, né, uma norma, um código redondinho, perfeitamente definido. Veja o nosso Código Civil de 2002, né, o Código Civil, o que está em vigência até o presente momento, ele já nasceu caduco, ele já nasceu velho, né? O Código Civil de 2002, ele não previu essa perspectiva do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, embora nos anos 2000 essa já fosse uma realidade social bastante presente na sociedade. Então é um código que nasceu caduco, né? Foi necessária uma atualização jurisprudencial, foi necessário o reconhecimento por meio do STF, da possibilidade dessas uniões, etc., para que nós tivéssemos, então, de forma incontestável, a possibilidade de realização dessa forma de casamento. Então, não existem, né, normas perfeitamente que consigam contemplar todos os aspectos do problema jurídico, do fenômeno social. Então, a compreensão histórica, sociológica, vai nos ajudar, portanto, para que, mesmo nesses momentos de lacunas, ou seja, ausência ainda de uma legislação, de uma norma para a solução de tal problema, nós consigamos instrumentalizar, interpretar as regras já existentes, né, no sentido de resolver esses problemas. E a compreensão histórica vai nos auxiliar muito nisso. Tanto que uma das principais escolas hermenêuticas, né, a hermenêutica é o nosso método, é um conjunto de técnicas, de princípios que orientam como deve acontecer a interpretação do direito, a aplicação do direito. Então, uma das principais escolas hermenêuticas do século XX, que é utilizada até hoje, é a escola histórica, né, a hermenêutica histórica. Então, o tempo corrói as certezas que os simples exegetas da lei perseguem com afã. Ou seja, eu tenho certeza, isso aqui é a verdade, né? Essa regra ela é incontestável. Eu tenho certeza que nunca vai mudar, quem lhe garante? Né? Nós não temos essa segurança e nós precisamos estar muito atentos, então, ao fenômeno histórico para que a possibilidade, inclusive, daquela rebeldia que eu já conversava com vocês desde a semana passada, talvez seja necessária, né? A gente não aplica aquele direito que está ali posto no código, mesmo ele ainda estando em vigência, porque a realidade atual nos mostra que, no contexto histórico em que aquela lei foi elaborada, naquele período, naquele contexto, de fato fazia sentido. Mas no contexto atual não faz mais, né? Que, por exemplo, é uma realidade do nosso Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916, que foi o código anterior ao de 2002, previa inúmeras situações restritivas, por exemplo, para a autonomia das mulheres, né? Colocava as mulheres ali ainda numa posição muito grande de submissão, né? Uma capacidade relativa, configurava essa ideia da família patriarcal, colocava o homem como chefe de todo o núcleo familiar. E mesmo esse código ainda não estando revogado, né, na década de 90, por exemplo, que essa revogação só vai acontecer em 2002, mas as interpretações que os tribunais faziam daquela norma já não era no sentido de aplicá-la, né, já era uma interpretação rebelde, né, já se independentemente de ter sido revogada, né, pelo legislativo ou não, já não tinha aplicação prática, não somente porque desde 88 a Constituição Federal, por exemplo, já tinha trazido, né, essa questão da igualdade entre homem e mulher, mas também pela contextualização histórica, né, não fazia mais sentido, a forma como a sociedade estava organizada já não correspondia mais, então, àquela perspectiva patriarcal, falocêntrica, que estava, então, ali configurada.
Quando a gente vai falar sobre a história do direito propriamente dita, né? Então, dito isso, né? Percebendo que realmente eu estou aqui com um código muito bom, uma doutrina muito boa, mas realmente estou vendo que a Francilda tem razão nisso que ela coloca aí. De fato, daqui a 10 anos, quem me garante que isso aqui ainda vai estar válido? Eu preciso compreender historicamente o processo de formação, construção e desconstrução da sociedade, para que eu tenha condição de fato de aplicar bem o direito, né? Então, agora que a gente já percebeu a importância da história do direito, a gente vem para esse segundo slide para falar um pouco, então, sobre a história da história do direito. Ou seja, né, esse conhecimento, esse interesse do direito pelo passado, pela história, ele data ali do século XVI, naquele contexto do humanismo, né, do iluminismo, que vai começar a questionar a ideia do direito romano, né, de que o direito romano ele era universal, era aquela norma que valeria em qualquer sociedade, em qualquer tempo, são regras universais. A gente começa a questionar isso no século XVI, por conta da questão do humanismo, a gente retirar, né, a perspectiva teocêntrica, trazer o antropocentrismo e começar a reconhecer que não é bem assim, que a gente precisa de normas que estejam coadunadas à história, à cultura de cada povo. Então, no entanto, no status de conhecimento científico, né? Então, é como se a partir do século XVI, cada vez mais o direito fosse se aproximando da história, nessa perspectiva de estudo do passado, mas ainda sem que a gente tivesse nisso um ramo científico consolidado. Essa consolidação se dá no século XIX, quando a gente consolida nessa perspectiva do direito, essa ciência social aplicada, que depende para sua boa aplicação, para sua boa interpretação dessa atividade de conhecimento do passado da legislação. Sabe, gente, uma coisa é eu saber que a existência, o fenômeno de urbanização no Brasil, ele só vai acontecer a partir dos anos 50 do século XX, né? Uma coisa é eu saber que até 1920, a maioria da população brasileira vivia no campo, né? Outra coisa é eu entender quais são as razões históricas, né, que permitiram, então, que menos de 50 anos depois, a maioria da população já estivesse na cidade, e os impactos que isso vai provocar o direito, inclusive com o surgimento de um novo ramo do direito, que é o direito urbanístico. Então, essa é a importância da gente compreender a história, né? E essa história do direito, essa história que se volta para compreender, né, como as normas jurídicas, como os institutos jurídicos, como o pensamento jurídico, ele vai sendo construído no tempo e espaço. Isso é o que a gente vai ter consolidado a partir do século XIX. A gente passa a perceber que o passado não tem apenas valor pedagógico, né, de uma experiência feita. Aconteceu assim, né, no ano tal aconteceu isso. Não se trata só de ter essa memória, de ter esse conhecimento do passado, mas sim de trazer esse conhecimento para o presente, para que a gente tenha uma visão mais autêntica dos fenômenos, né, nessa perspectiva ontológica, ou seja, de reconhecer a essência, de sair da superficialidade e compreender de forma profunda a razão dessa questão jurídica que nos for apresentada. Por isso que a história do direito, ela não vai se reduzir aqui nesses momentos de conceituar. Esse aqui é o direito antigo, aqui é o direito colonial, aqui é o direito do Brasil imperial. Não, claro que a gente tem essas classificações, mas não se trata somente de decorar isso sem que a gente perceba os impactos dessa história nessa perspectiva ontológica, que a gente possa compreender a própria essência do direito brasileiro, no nosso caso, que vamos estudar a história do direito nacional. Né? Então, esse jus historiador, ou seja, o sujeito que é jurista, né, e ao mesmo tempo historiador, que é o convite que todos nós estamos recebendo para exercer agora, ele não precisa se despir da atividade de advogado, membro do Ministério Público, juiz, professor de direito, seja qual for a função jurídica que ele tenha, para poder abraçar a história, né? É uma amálgama, né? É uma coesão, uma união em que a gente passa a observar esses bens jurídicos, esses institutos jurídicos, a partir desse olhar, desse viés histórico.
E aí, essa história do direito, ela vai se debruçar, né, sobre 3 domínios cruciais. É o que a gente vai estudar ao longo desse semestre, e é o que eu sugiro que vocês mantenham em estudo, estudem ao longo da vida. A história das fontes do direito, das instituições do direito e do pensamento do direito, do pensamento jurídico, né? Quando a gente fala sobre a história das fontes do direito, significa dizer, né, que a gente vai estar estudando basicamente a origem, né, de onde é que esse direito vem, né, quais são os de que institutos eles decorrem, né, esse direito decorre, como ele se manifesta como lei, costume, né? E a história das fontes doutrinárias, dos códices. Então, essa seria, então, a história das fontes. Quando a gente está falando sobre a história das instituições, nós estamos falando da história das instituições jurídicas, a história do casamento, por exemplo, né? Do casamento civil. A gente já teve a necessidade de um casamento, né? A validade de um casamento religioso. Esse casamento religioso, ele só tem validade se é na Igreja Católica Apostólica Romana. Não, agora esse casamento é pautado pela laicidade, ele é civil, né? A gente tem um regime que é eminentemente de uma comunhão universal. Agora já é principalmente parcial. Então, por que essas mudanças vão acontecendo nas instituições, né? A propriedade, né, o direito de propriedade que nasce absoluto lá no sentido do Código Napoleônico e que agora tem que cumprir uma função socioambiental. Então, isso é estudar a história de instituições, a instituição da propriedade, a instituição do casamento, e a gente compreender por que essas mudanças elas foram acontecendo, até para que a gente tenha capacidade para prospectar as próximas mudanças. Nada melhor do que já estar preparado, né? O fenômeno aconteceu, você não vai ser derrubado por ele, você já estava preparado para aquilo. E o estudo da história, em alguma medida, pode nos ajudar nessa preparação para que a gente possa antever determinadas situações. Veja o que a pandemia fez com tantos empresários, com tantas empresas, né, que ainda não estavam muito ligadas no universo digital, das entregas. Essas foram as primeiras a sucumbir. Algumas que já estavam nesse universo digital tiveram um impacto um tanto quanto reduzido. Isso por quê? Conseguiram perceber que aquele modelo tradicional de venda, de comércio, né, que às vezes veio do pai, do avô, numa sociedade digitalizada, em algum momento ia ser superado. Então, antes que ocorresse algo que pusesse fim, já estava ali adequado para aquele fenômeno. Isso é alguém que está antenado à história, né? A história do pensamento jurídico, ela vai dizer respeito à história de por que pensamos o direito como pensamos, né? Nós podemos ter um pensamento positivista, pós-positivista. Por que é que o direito positivista considera que a lei nos traz segurança jurídica, enquanto que o direito pós-positivista considera que na lei a gente pode encontrar talvez até um entrave, a gente tem que se apegar mais aos princípios. Então, quando a gente estuda essa história do pensamento, né, de como o direito se configura na sua doutrina, na sua compreensão, por exemplo, o direito ligado a uma visão crítica, ao pensamento jurídico crítico, ele denuncia que o direito não é um instrumento de libertação, de paz, de justiça. Muito pelo contrário, o direito é um instrumento de opressão, de alienação, porque essas leis são elaboradas especialmente por aqueles que detêm os meios de produção, que detêm o capital, e é claro que eles fazem leis, normas, para beneficiar a si próprios, e não a maioria da população. Isso, um pensamento jurídico, da teoria crítica do direito. O direito conservador vai dizer de forma alguma, né? Isso é uma visão completamente marxista, distorcida da realidade. O direito existe porque a partir da existência de normas que são criadas por representantes de todos esses sujeitos, nós chegamos ao Instituto de Coesão Social. Então, estudar como esses pensamentos foram sendo criados e como nos influenciam também será papel da história do direito. Essas fontes, né, que eu coloquei aí, existendi, manifestandi, cognoscendi, vem lá, né, do nosso latim, Luiz André deve estar conversando com vocês sobre juridiquês,
é justamente essa questão, né? Essas fontes existentes ligadas a quem elabora a norma, a gente estudar essa origem dessas instituições, manifestando como esse direito foi se manifestando ao longo da história, primeiramente por meio dos costumes, né? Direito consuetudinário, depois por meio de normas elaboradas, depois por meio de jurisprudências, e o cognoscendi, que está ligado à compreensão, então, dos códigos, das doutrinas, né, que foram sendo criadas ao longo do tempo para o direito. Então, gente, é sobre essa disciplina que nós iremos trabalhar ao longo desse semestre, né? É sobre esses conteúdos que nós iremos nos debruçar, especificamente a partir da história do direito do Brasil. Então, essa aula encerra essa primeira fase da nossa disciplina, em que a gente está falando sobre essas características preliminares do que é a ciência histórica, a ciência jurídica, do que é a história do direito. E aí, semana que vem, nós não nos encontraremos, né? Não haverá vídeo para vocês, porque é uma semana de feriado na instituição, de 6 a 10. E aí, na semana seguinte, a gente começa propriamente o estudo da história do direito do Brasil, estudando as características do nosso direito colonial. Tranquilo? Bons estudos, boa semana, e se tiverem aí disponibilidade e interesse, participem do Plantão Tira Dúvidas. Estarei à disposição dia 3 de setembro, das 17 às 18 horas. Até logo, fiquem com Deus.